Oi pessoal, bom dia, boa tarde para quem nos acompanha. Hoje a gente vai fazer o nosso Terraço Sem Fronteiras com o Ariê Halpen. O Ariê, ele é empreendedor nato no sentido da palavra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, a gente acaba falando muito sobre macro, micro. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, tá? O Ariê Halpen, vou fazer uma apresentação rapidinha dele. Ariê, você me corrija se eu esquecer alguma coisa. Ele trabalhou em vários ramos diferentes, segmentos diferentes da economia. Começou com telecomunicações, depois passou para a indústria de petróleo e gás também, passou também para cartões de fidelidade, indústria de vidro inteligente, mais atualmente, e também ao de suinocultura, suplementos alimentares para suinocultura. Ariê, depois você vai apresentar rapidinho sobre esses projetos, mas desde já eu agradeço o convite que você aceitou do Terraço Econômico. Muito bem-vindo ao Terraço Sem Fronteiras. Obrigado, bom dia ou boa tarde para vocês. Eu vou fazer um pequeno resumo do que eu comecei trabalhando aos 14 anos como ajudante na mesbla de perfumaria. Foi meu primeiro emprego, a minha primeira carteira de trabalho assinada. Logo depois eu fui estudar eletrotécnica e para formar em eletrotécnica eu tinha que fazer um estágio de 1 ano. Eu fiz um estágio de 1 ano na Light, numa empresa chamada Gema, Equipamentos Industriais. Depois eu fui estudar economia. Durante meus estudos de economia eu já comecei a trabalhar e eu comecei a imaginar de que tinham vários produtos brasileiros que seriam exportáveis e que não eram exportados naquele momento. Legal. E eu fiz algumas viagens de pesquisa para o exterior para verificar o que poderia ser exportado. Dentro das coisas diferentes que eu achei, eu encontrei algumas oportunidades de coisas que não tinham, as pessoas ainda não tinham exercitado esse tipo de atividade. Dentro dessas atividades, eu posso destacar algumas, como por exemplo, desenvolvi exportação de fogos de artifício Caramuru para a Disneylândia e para a França e outros países europeus. Ninguém nunca tinha exportado fogos de artifício no Brasil. Inclusive, lembro de uma empresa em Chicago que comprou 12 containers de biriba só para o dia 4 de julho, num determinado ano. Eu também fiz uma pesquisa nos Estados Unidos, descobri uma comunidade cubana morando nos Estados Unidos, que tinham saído de Cuba. E a fruta preferida dos cubanos é goiaba. E eu falei, uau, por que a gente não exporta alguma coisa de goiaba? Entrei em contato com algumas companhias importadoras, a maior delas chamava Goya Products, e desenvolvi uma linha de produtos de goiaba com uma empresa de Poços de Caldas chamada Miltex, e nós exportamos containers e containers de goiaba em calda, de geleia de goiaba, e uma série de produtos ligados à fruta também, um pouquinho de cidra, um pouquinho de manga. Depois depois que eu estava desenvolvendo essa atividade de exportação, o Brasil teve uma mudança muito significativa na legislação e o governo começou a dar incentivos muito fortes para a exportação de produtos, principalmente de produtos industrializados. Legal. Então, para cada dólar que você exportava, você tinha um prêmio de ICMS, que na época equivalia a mais ou menos 14%, 15%, mais um prêmio de IPI, que dependendo da alíquota do produto tinha um prêmio semelhante. E esses créditos você poderia passar para outras empresas ou poderia até pedir ressarcimento para o governo desse dinheiro. Então foi uma época muito importante na área de exportação de produtos industrializados. E aí, nessa época, alguns importadores americanos vieram para o Brasil e me nomearam como um agente aqui. Eu organizei uma empresa chamada First Brazilian Trading e eu comprei dezenas de milhões de dólares de produtos que nós exportávamos para os Estados Unidos. Isso era mais na área de calçados, na área de roupas de bebê. Uma coisa interessante que eu lembro, eu organizei um consórcio no sul do país, com mais ou menos 30 malharias pequenas de roupa de bebê, que
que nós tínhamos que entregar 60 mil dúzias de roupas de bebê para uma loja de departamento chamada WT Grants nos Estados Unidos, que tinha 1.800 lojas de departamento. Nossa. E, enfim, exportávamos maiô, calçados, e depois dessa época é que se formou o polo de exportação de calçados no sul, o polo de exportação de malhas, mas eu praticamente peguei o zero dessa caminhada brasileira para exportação. E depois eu comecei dentro ainda dessa área de exportação, eu entrei de sócio numa empresa de óculos de sol. Eu fiz um acordo com algumas empresas na França, com Yves Saint Laurent, com a Maison Dior, para produzir óculos franceses no Brasil, porque a taxa de importação era muito alta, não valia a pena importar. Uhum. E praticamente nós desenvolvemos o primeiro display de óculos de sol no Brasil. Isso já tem mais ou menos uns 40 anos. Nossa. Então, tinham displays de óculos de sol na Mesbla, na Mapping, são lojas que nem existem mais hoje, mas que na época eram consideradas um modelo de varejo no Brasil. Sim. Depois eu entrei na área de tecnologia, e eu também tive uma experiência muito grande na área de importação de equipamentos bélicos. Eu trouxe muitos equipamentos de empresas israelenses para a América do Sul, tanto para a Marinha Brasileira, para a Força Aérea Brasileira, o Exército Brasileiro, equipamentos de guerra eletrônica, equipamentos de computação para artilharia, alguns acessórios para aviões, e também organizei um financiamento. Eu comecei a organizar financiamentos no exterior para algumas entidades brasileiras, e uma das operações maiores que nós fizemos, nós viabilizamos que, através de uma operação financeira, de que o Brasil importasse 3 kits de submarinos da Alemanha, na época, valor de 140, 150 milhões de dólares, que era transferência de tecnologia de submarinos alemães para uma empresa da Marinha chamada Engecom. Depois eu organizei uma empresa de telecomunicações. O Brasil tinha um problema muito sério numa linha telefônica. Imaginem, há 30 anos atrás, uma linha telefônica valia 5, 6, 7 mil dólares e não tinha telefone. Ele era declarado no imposto de renda, né? Era uma coisa super importante. Sim. E eu trouxe uma tecnologia de Israel que nós começamos a produzir no Brasil, que é um Telephone Line Doubler, que é um equipamento que ele pega 24 canais telefônicos e ele transforma isso em 48 canais telefônicos. E a gente vendeu isso para todas as teles do Brasil, e tem umas coisas interessantes. Na época de férias em Campos de Jordão, no Guarujá, em Santos, as companhias levavam esses equipamentos para lá, porque o tráfego movimentava bastante. E tivemos também vários eventos onde esses equipamentos eram levados, foi uma indústria bastante bem sucedida. Depois eu entrei na área de equipamentos eletrônicos, na área de frotas, de controle de combustíveis de frotas. Nós fizemos uma parceria com o Bradesco, com o Unibanco Itaú, com a Petrobras e com a Ipiranga, e eu fundei a maior companhia do mundo de tecnologia embarcada em veículos. Essa companhia, eu dirigi ela por mais ou menos uns 15 anos. Nós vendemos essa companhia mais ou menos 3 anos atrás, a maior empresa de fidelidade de cartões de combustíveis do mundo, uma empresa chamada FleetCor, nos Estados Unidos. Derivado disso, eu fundei uma empresa de fidelidade, de troca de pontos, e nós temos uma empresa no Brasil que faz o programa Premia da Petrobras, que tem mais ou menos 8 milhões de usuários. É um dos maiores programas da América Latina, com bastante sucesso. E eu, há 3 anos atrás, resolvi
buscar novos horizontes, novas tecnologias. Me mudei para a Suíça e hoje também sou diretor de uma empresa de cristais líquidos em Israel, uma tecnologia bastante disruptiva. E o ano passado eu me tornei diretor de uma empresa que também tem uma tecnologia disruptiva que desenvolveu o primeiro isotônico para porcos. Depois eu posso entrar em mais detalhes do porquê, da razão desses investimentos. Mas Tá. basicamente é isso. Bem basicamente, né? É só isso. Ari, primeiro passo, você mencionou um pouquinho do seu histórico, e ele é marcado, como eu tinha falado no início, por vários segmentos econômicos diferentes. Pela teoria, né, quando a gente olha o empreendedor nato, ele de fato ele passa por diversos segmentos, não necessariamente ele é um especialista, mas ele faz a gestão de qualquer tipo de negócio. Ele traz especialistas, aqueles técnicos, aqueles que sabem do negócio, mas o empreendedor ele passa por diversos segmentos, né? Qual que, na sua opinião, é a principal característica do empreendedor? O empreendedor de sucesso que tem essa flexibilidade com diversos tipos de negócio. Olha, normalmente, quem desenvolve uma tecnologia, muitas vezes ele é imbuído de um sonho, e às vezes é uma coisa muito imaginativa, porque a pessoa que desenvolve uma tecnologia, ela acha que aquela tecnologia é a melhor coisa do mundo, é uma coisa enorme, e que vai ter um sucesso bastante grande. Mas a figura do empreendedor é mais importante do que a própria tecnologia. Uhum. O empreendedor ele precisa ter uma visão de mercado para ver se aqueles produtos que são inventados, ou aqueles produtos que o mercado precisa, se realmente o mercado vai poder atribuir valor para esses produtos. Então, a principal, digamos, sabedoria de um empreendedor deve ser exatamente essa. Ter uma sintonia fina, uma análise interna, uma espécie de BI próprio, para você poder verificar se aquilo que você encontra pela frente, ou aquilo que as pessoas vêm te oferecer, ou aquilo que você vê como oportunidade, se aquilo tem algum espaço dentro do mercado. E se tem pessoas dispostas a adotar aquilo. Porque tem muitos produtos que são maravilhosos, mas não tem pessoas dispostas a adotar. Então eu diria que a principal característica do empreendedor é exatamente verificar essa oportunidade de saber se aquilo tem chance de ser levado para frente. Legal. Sim. E aí, já me fazendo uma pergunta, você falou bastante sobre o que você fez no Brasil, fez no exterior, mas falando um pouco sobre o Brasil, porque o que a gente escuta de empresários ou da comunidade produtiva, no conjunto geral, que o Brasil é muito burocrático, ineficiente, é muito difícil você empreender, tem grandes monopólios, e ao mesmo tempo existem muitas oportunidades, né? Se você olhar aquele relatório de empreendedorismo que saiu recentemente, a taxa de empreendedorismo no Brasil é relativamente alta, mas você tem uma burocracia para abrir uma empresa. Como é que você vê, falando especificamente do Brasil, o empreendedorismo? Você acha que ele é mais dificultoso, ou por ser um país mais fechado, você tem mais oportunidades? Olha, em termos de burocracia, o Brasil é um país muito difícil. Uhum. Não só em função das dificuldades burocráticas, mas em função do dinamismo das leis e dos regulamentos. Todo dia tem uma lei nova, todo dia tem uma regulamentação nova, ou é municipal, ou é estadual, ou é federal, você está sempre refém de uma série de situações. E nisso, principalmente aqui na Suíça, na Europa, também nos Estados Unidos, a previsibilidade é uma coisa muito importante no empreendedorismo, porque você sabe exatamente o que vai acontecer, o que pode acontecer, como pode acontecer e como você deve se portar. Então não tem. Mas existem os riscos envolvidos, não tem? Tem risco. Então, tem risco. Você precisa ser. Como existe uma certa previsibilidade e todos conhecem essa previsibilidade, você está competindo de igual com outros. Uhum. Num país que não tenha previsibilidade, você talvez, se tiver um conhecimento maior,
você talvez tenha uma oportunidade diferente. Exato. Agora, o Brasil ele tem uma vantagem em algumas áreas, que é um país que ainda carece de desenvolvimento em muitas áreas. A população brasileira é uma população pobre, é uma população que não tem acesso ao bem-estar, você tem muitos problemas, tanto na área de comunicação, na área de alimentação, na área de saúde, na área de transporte, na área de infraestrutura. Então, quando você vem aqui para a Suíça, a infraestrutura dela está pronta. Uhum. Não precisa de mais estrada, não precisa de mais trem, está tudo pronto. Basta você vir aqui, se você tiver uma ideia, você empreende. Uhum. Esse tipo de oportunidade não existe na Suíça. Então, o número de veículos aqui, ele aumenta numa faixa, num percentual conhecido há 15 anos e não vai mudar. Uhum. Não tem surpresas. Então, sob esse ponto de vista, eu diria o seguinte, apesar do Brasil ser mais burocrático, ser mais difícil, é um país que ele tem mais oportunidades para um empreendedor que traga um tipo de serviço, um tipo de produto ou um tipo de solução que possa contribuir com o desenvolvimento do país ou da população. Essa oportunidade realmente existe. Daí que muitas multinacionais investem no Brasil, que eles vão em busca dessa oportunidade. E as margens do Brasil, elas são muito altas. Sim. Se você comparar a margem das farmacêuticas estrangeiras tem no Brasil e tem na Europa ou nos Estados Unidos, você vai ficar espantado. As margens no Brasil são muito, muito maiores. Mas o risco também é maior, né? Um pouco da relação risco-retorno, talvez? Não? Eu acho que é mais uma questão do risco de crédito e também tem o problema dos impostos, né? Os impostos no Brasil, a cascata de impostos é uma coisa que é uma coisa preditiva para a indústria, né? Então, isso é uma coisa que o Brasil ainda, os legisladores ainda precisam melhorar muito, porque essa coisa de imposto em cascata é uma coisa que mata qualquer industrial, qualquer empreendedor. De fato. Isso, se fala muito agora na conjuntura atual sobre isso, né? A questão do imposto sobre valor adicionado, né, que ele é bem mais justo na cadeia, né, na cadeia de valor, você vai adicionando só o que aquela parte da produção do produto ou do serviço adicionou, né, de valor, né, faz mais sentido. E o valor adicionado, além de ser mais justo, ele é muito mais simples de ser fiscalizado. Então não tem milhões de impostos, você não tem você não tem um ICMS, não tem um IPI, não tem um fundo de garantia, não tem um imposto de renda, não tem INSS, sabe? Não tem um PIS, não tem COFINS. Imagina a quantidade de impostos para você pagar e controlar. É um absurdo isso. Tem muitas empresas no Brasil, a grande maioria, que tem uma parte da empresa que só cuida do recolhimento de impostos, né? Isso traz um peso muito grande para os custos e despesas, né? Em todas as empresas que eu tive no Brasil, tinha uma área fiscal de 4, 5 pessoas. Primeiro verificando novas legislações todos os dias e fazendo cálculos o dia inteiro de quanto é que você vai pagar no final do mês ou na quinzena, enfim. Fora que a lei brasileira, infelizmente, na área trabalhista, também não favorece o empresário, né? Então, hoje tem muitos advogados especialistas que pegam pessoas que são demitidas e inventam casos de centenas de milhares de reais e vão lá na justiça e muitas vezes eles ganham, né? Exato, fazer dinheiro mesmo. Eu mesmo fui vítima de um caso desses, que demorou 15 anos. Uma pessoa que trabalhou conosco 6 meses, eu acabei pagando 2 milhões de reais como indenização trabalhista. É um absurdo. Sim. Então, tem fábricas de pessoas que fazem isso. Já é um desincentivo enorme para qualquer tipo de investimento e novas perspectivas, né? No exterior, você manda uma pessoa embora, a pessoa vai embora, acabou. Não tem... Então... mas é um sistema... justo. Se você não é bom,
Você não pode ficar trabalhando numa área. E se você for bom, você vai continuar trabalhando naquela empresa por dezenas de anos. Exato. Sim. Ari, eu deixo aproveitar a pergunta do Pedro, e aí eu coloco alguns dados também, e aí eu puxo para uma outra pergunta. Existe realmente uma coisa que não entra na nossa cabeça, né, de uma dicotomia entre a taxa de empreendedorismo no Brasil, hoje ela é de 40%. Então, 40% da população brasileira está ligada de alguma forma com atividades que ela própria criou, alguma ideia, e ela cuida como uma atividade empreendedora. E do outro lado, a gente tem a pesquisa do Banco Mundial, o Doing Business, que o Brasil é um dos piores colocados. Ele está na posição 120 ou 130 na questão de dias para abertura de empresa, pagamento de impostos. Então, e ao mesmo tempo, e isso é uma coisa engraçada, né, para a gente discutir, quando outras culturas chegam no Brasil, vamos falar dos sírios, do pessoal, de alguns refugiados que vêm chegando no Brasil, os próprios chineses depois, antes, né, chegaram uma grande leva de chineses, e eles têm uma facilidade para fazer negócios, apesar do ambiente regulatório, do ambiente de leis, que é uma facilidade, parece que para eles é mais tranquilo empreender do que para um brasileiro. Você acha que tem algum aspecto cultural que ele acaba sendo mais forte do que o aspecto regulatório? Então, a facilidade de empreender fala antes do que as próprias leis? Existe uma cultura interna de empreendedorismo para essas outras culturas? O brasileiro também tem, mas eu estou falando dessas outras, os chineses, os coreanos, porque eles chegam aqui e é muito difícil eles não abrirem uma loja ou terem a ajuda das outras pessoas que fazem parte dessa coletividade. Então, primeiro vamos ao assunto da dicotomia da estatística brasileira com a estatística que existe. Que a estatística brasileira, um fulano que ele resolve ser pipoqueiro, na estatística brasileira ele é um empreendedor. Isso mesmo. O fulano que vai pegar uma salsicha, vai fazer um carrinho de salsicha, ele também vai se tornar um empreendedor. Então, no Brasil, existe um outro percentual muito forte, que é o assunto da economia informal. A economia informal, ela representa um grande número da economia brasileira. Esses 40% que você mencionou, a grande maioria desses 40% está na economia informal. Em função disso estar na economia informal, isso não é registrado nas estatísticas mundiais. É por isso que essa dicotomia, entendeu? Entendi. Faz sentido. Agora, em relação à cultura, sim, a cultura é uma coisa muito importante. Por que uma cultura é muito importante? Um fulano que nasce num país, isso não é válido só para o Brasil, é válido para... Fulano nasceu, tem pai, tem mãe, tem educação, tem avó, tem o bairro dele, tem o futebol, a família dele já fazia alguma coisa, ele ganha comida, ele tem roupa, existe um certo nível de conforto, e para essa pessoa se tornar uma pessoa diferente, ele vai ter que estudar mais, vai ter que ter mais coragem do que os familiares dele, e ele vai ter muita vontade, precisa ter muita vontade de quebrar esse ritmo normal que foi concedido a ele no momento que ele nasceu num ambiente mais ou menos estável. Já a situação do imigrante é muito diferente. O imigrante, ele chega com zero no bolso e ele sabe que ele precisa arrancar os cabelos, ser totalmente diferente, muito mais agressivo, porque ele não tem o apoio da família, ele não tem a casa, não tem a escola, não tem os vizinhos, não tem os amigos. Então, o próprio status dele demanda dele que ele tenha uma necessidade de uma atividade mais agressiva e a busca de oportunidades de uma maneira mais acelerada. E o Brasil teve várias ondas de imigração, teve a imigração italiana, a imigração japonesa, a imigração judaica, a imigração coreana. E se você vê hoje, muitos negócios e muitas indústrias são oriundas dessa força de imigração. São melhores? Não são melhores. São diferentes por necessidade.
não é uma questão de capacidade, é uma questão de necessidade e de cultura de necessidade. Tá. Sim, faz sentido. E uma coisa legal também para a gente falar, hoje em dia, tem muitos, vamos dizer assim, né, muitas instituições que tentam, mostram o empreendedorismo como uma opção de carreira, né, ao invés de você trabalhar como carteira assinada, como empregado, você ir pelo caminho do empreendedorismo. Essa é uma pergunta difícil, mas vamos ver. Existe uma forma de você ensinar empreendedorismo para uma pessoa, ou você acha que é mais uma questão inerente à pessoa? Ela tem uma força, ela tem uma vontade de inovar, de empreender, ou tem como você ensinar alguns aspectos técnicos de como empreender? Claro, existem ferramentas, por exemplo, o fluxo de caixa, a forma de você prever o projeto que você está pensando, prever lucro, prever despesa, isso, claro, essas questões de ferramenta existem. Mas o fato de empreender, uma pessoa que... Existe uma coisa dentro da pessoa que é mais forte do que o ensino do empreendedorismo, de uma forma exata? Existe sim. Existe uma medição para isso. Tá. E essa medição, ela passa pelo percentual de risco que você está disposto a correr para sair de um determinado nível de conforto. Então, tem pessoas que preferem ser funcionários, carteira assinada, chegar às 8 horas da manhã, sair às 6 horas da tarde, porque elas não têm perfil para correr risco. São pessoas que se você colocar uma possibilidade de ele correr um risco de não receber o dinheiro dele no final do mês, para ele pagar a coisa dele tudo direitinho, ele vai ficar totalmente apavorado. Então, existe um componente psicológico, um componente emocional diferente no empreendedor daquela pessoa que não está disposta a correr risco. Essa é a primeira coisa. Tá. Você está disposto a correr risco? Sim ou não? Bom, se você estiver disposto a correr risco, aí você precisa se preparar para você correr um risco de uma forma inteligente. Isso demanda o quê? Demanda que você estude, demanda que você seja melhor que os outros, demanda que você se dedique mais do que os outros, porque um empreendedor não tem 8 horas da manhã, não tem 6 horas da tarde, ele não tem horário. A vida dele é dedicada para um projeto. Sim. E uma das principais coisas que eu sempre falo para as pessoas que querem empreender é o seguinte: se você não tiver paixão pelo negócio que você está fazendo e não tiver disposto a ficar à noite sem dormir, a deixar de ir no cinema, deixar de ir no teatro, deixar de ir no concerto, deixar de ir num baile, para você poder continuar trabalhando, você não vai empreender, não vai conseguir vencer. Se você tratar o empreendedorismo como se fosse um funcionário de uma empresa, você não vai levar isso para frente. Então você tem que ter essa paixão para o negócio e se dedicar como um verdadeiro filho seu, que você precisa fazer aquilo crescer, aquilo nascer, aquilo desenvolver. Exatamente o que você faz com uma criança. O que você faz com uma criança? Você pega uma criança desde pequenininho, você começa a educar, você não deixa a criança ultrapassar determinados limites, você ensina, você educa, você traz tudo de melhor para o seu filho. Não existe coisa de melhor que você não leve para o seu filho. Você sempre quer ter a melhor roupa, você quer ter a melhor comida, você quer ter a melhor escola, você quer ter o melhor brinquedo, uma série de coisas. O seu business de empreendedorismo, ele merece o mesmo respeito. Ele precisa ter o melhor de você. Se você não der o melhor de você para o negócio, você não vai conseguir empreender. Legal. Sim, e também para dar uma caminhada agora para o final, você falou muito sobre a sua carreira, contou aí como o Brasil era há 30 anos atrás, você deve ter acompanhado aí quase o desenvolvimento do Brasil e o crescimento do comércio exterior no mundo inteiro. E agora falando de atualmente, você está empreendendo em tecnologias disruptivas, que é o Vida Inteligente, né? E como é que você vê? Porque, pelo menos para mim, parece que hoje tem muita gente empreendendo, seja com startups, com plataformas coworking, seja na internet, essa coisa do compartilhamento mesmo.
Você acha que essa taxa vai aumentar? Isso é um empreendedorismo também? E como é que você vê o futuro das tecnologias? O que você acha que é um empreendedorismo mais inteligente? Quais são as áreas que tendem a crescer? Qual é o seu feeling pessoal como alguém que passou por todas essas situações? Então, se você for no meu blog, Disruptivas e Conectadas, outro dia eu escrevi tecnologia, dito nelas. Mas, independente disso, deixa eu falar para vocês um fenômeno que está acontecendo nesses últimos anos. Isso está mudando a vida da gente. É a interface homem-máquina. A interface homem-máquina, que não existia antigamente, hoje em dia, está possibilitando a invenção de milhares, ou dezenas, ou centenas de milhares de produtos novos. Então, isso aí praticamente não tem limite, porque você imagina que você hoje, você pode se interfacear através de um iPad com qualquer coisa na sua casa, com um automóvel, com compra de passagem, com escolha de show, com saber em restaurante, enfim, não tem essa interface homem-máquina, ela não tem limite. Um pouco da internet das coisas que eles falam, não é? A internet das coisas, ela também proporciona, por outro lado, ela proporciona um conhecimento muito forte, mas ela tem também uma desvantagem para alguns empreendedores. Qual é a desvantagem? É que como a dissipação da informação ela é muito rápida, aquilo poderia ser uma novidade num determinado lugar, e você poderia se aproveitar dessa oportunidade, ela é novidade rapidamente no mundo inteiro. Exato. Então, hoje não tem mais segredo de receita de comida, por exemplo. Então, sim. Ele faz a Coca-Cola ainda é segredo. Ele inventa uma receita hoje, o mundo inteiro está sabendo essa receita em 5 minutos. Né? Sim. E isso na área de empreendedorismo também é bastante válida. Eu entrei nessa área agora do isotônico do porco, porque é uma fórmula muito inteligente, igual uma fórmula de Coca-Cola, só a título de curiosidade, a taxa de mortalidade de suínos nas primeiras 3 semanas é de 18% nos Estados Unidos. Né? Então imagina que você já começa com 18% morrendo. Né? Nossa. E eu entrei nesse business exatamente por isso, para diminuir a taxa de mortalidade com isotônico para porco. E a gente tem conseguido resultados impressionantes, com um retorno de investimento bastante considerável. Mas tem muitas outras áreas disruptivas que vão, digamos, modificar o mundo, por exemplo. Eu não vejo daqui a 10 anos esses enormes bancos que existem no mundo hoje trabalhando para a população. Acho que os bancos grandes só vão funcionar realmente para guardar grandes fortunas. Hoje você tem na área de finanças, tem dezenas ou centenas de empresas aparecendo, mesmo no Brasil, empresa nova de pagamento disso, pagamento daquilo, empresa nova de cartão de crédito, novos jeitos de pagar, novos jeitos de investir. Então, os meios de pagamento, eles vão passar por uma disruptividade muito, muito grande, não tão grande como a interface homem-máquina, mas é uma área que eu vejo muito desenvolvimento também. Na área automobilística, a gente vai ver, logicamente, nós já estamos vendo uma série de revoluções na área automobilística. A área de diagnóstico de saúde é uma área que tem desenvolvido muito, muito forte. Infelizmente, a área de diagnóstico ela tem se desenvolvido mais do que a área de soluções propriamente ditas, mas há um início bastante forte, né? Mas dá uma lida no meu blog, no Disruptivas e Conectadas, que vocês vão ver lá. Sim, veremos. Pode deixar, a gente vai divulgar também. Tá. Ariê, já estamos finalizando aqui. Primeiramente, de novo, obrigado pelo convite, por ter aceitado. Foi extremamente inspirador. É uma história de vida, de empreendedorismo sem igual. Às vezes a gente fica pensando que a gente está parado demais, né? Depois de uma história dessa,
é muito inspirador mesmo. Faz a gente refletir bastante, né, de enxergar oportunidades onde ninguém está vendo, né, onde pouca gente consegue visualizar. E como você falou, né, no Brasil, apesar de tudo, da crise, 8% de recessão 2015 e 2016 junto, a gente consegue enxergar dá para enxergar uma série de oportunidades, principalmente, como você falou, em infraestrutura, em questões mais estruturais aqui no Brasil. Então, o empreendedorismo é isso, né? A gente vê oportunidades onde ninguém está vendo. E ainda mais hoje, né, com as informações, é cada vez mais difícil de pegar, né? Porque tem muita gente olhando, tem até máquinas olhando, né, para onde estão onde está o empreendedorismo, onde estão essas oportunidades. Então, desde já, meu obrigado, Pedro, meu companheiro de sempre aqui, no Hangout. Fala só de novo o seu site, Ari, seu blog, para aí o pessoal consegue ver. A gente vai divulgar junto no post do Facebook, mas já fala de novo. Disruptivas e conectadas. Tá bom. Ou colocar no Google também, né? O pessoal acha hoje também. Ótimo. Tá bom, Ari, muito obrigado, Pedro. Obrigado. Até mais. Tchau, gente.